Bom dia, meus amores. Aqui quem vos fala é a professora Joana, tá? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de artes, tá? Portanto, também hoje a gente está finalizando o nosso livro de artes, tá ok? Ele está se encerrando, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de quem? De Aleijadinho, tá? Então, Aleijadinho, ele se chamava, né, sobre... Até então, o apelido dele é Aleijadinho. Até mesmo eu vou explicar para vocês por que depois, tá? Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, tá bom? É uma biografia, basicamente, dele, tá? Então, o nome de Aleijadinho era Antônio Francisco Lisboa, tá? Ele foi conhecido como Aleijadinho, tá? Então, o que aconteceu? A maior parte, por exemplo, ele foi um arquiteto, tá? E também escultor, no período do século, por exemplo, assim, 18, né? Ele nasceu em 1730 em Minas Gerais. Ele era filho de uma escrava, tá? E um arquiteto português. Então, por isso que ele adaptou-se à arte também, tá? E a partir daí ele aprendeu um pouquinho sobre isso com o pai, esse ofício que ele tem hoje, tá? Ok? E com o tio também, ele tinha um tio, tá? Que ele aprendeu a esculpir e até ler em latim, tá? Então, ele começou a trabalhar aos 28 anos, tá? E a partir daí ele foi projetando, por exemplo, a igreja de São Francisco, que fica aí lá em Ouro Preto, tá? E a partir daí ele foi mostrando o que? O seu ofício para a população, tá? Então, ele fazia muitas obras também, gente. Ele até fez alguns projetos também, tá? E começou a desenhar fachadas de igreja, tá? A partir da qual ele colocava em portais trabalhos em pedra de sabão também, tá? E esses trabalhos em pedra de sabão, em geral, eles eram repletos de anjos, flores e formas de rococós, tá? Essa forma de rococós com curvas, como nas igrejas, né, da Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto também, e em São Francisco, em São Paulo, e em São Francisco, tá? Em São João del Rei, tá? Ele era um escultor, ele fazia vários tipos de artes, como altares, bem diferentes também, com dimensões também, e bastante detalhes. Ele era bastante detalhista, tá? E em pedra de sabão, ele esculpia os 12 profetas de Congonhas, né? E lá também, nesses trabalhos dele, ele fazia um pouquinho com madeira, do cedro, né? Ele esculpia números também, tá? Então, ele era um artista bem criativo, tá? Mas, professora, por que ele teve esse apelido de Aleijadinho, né? Bom, ele teve esse apelido de Aleijadinho, pessoal, por quê? É isso que eu vou explicar para vocês, tá? Que por volta de 1777, por exemplo, ele começou a demonstrar sinais de uma misteriosa doença, tá? E essa doença, gente, ela era degenerativa, tá? Então, o seu corpo ele foi progressivamente se deformando. E o que causou as dores contínuas e muita dificuldade para se locomover, né? Tá? E a partir daí ficou difícil para ele trabalhar em sua arte, tá? Então, aí ele ficou com esse apelido, Aleijadinho, né? Ele, por conta dessa doença degenerativa dele. Então, só que com toda essa dificuldade, né? Essa doença que ele teve, ele não parou, né? Mesmo assim, ele continuou a sua obra, né? Que é tão vasta no campo por exemplo, da arquitetura que a gente conhece hoje em dia, tá? Então, a gente vai observar também, a gente pode observar na página 18 um pouquinho sobre o seu ofício, né? Ele era o escultor mineiro, como eu falei para vocês, né? O nome dele é Antônio Francisco Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho, e ele é um artista afro-brasileiro, tá? Que mais a gente conhece na história do Brasil, tá? Então, ele usa muito a questão da expressividade,
tá? De suas obras. E essa expressividade dele impressiona muito até hoje na nossa atualidade. Aí nós temos algumas obras deles que vocês podem verificar aqui, né? Essa primeira aqui, pra gente identificar os elementos presentes, né? Vocês observem lá que é um conjunto arquitetônico, tá? Do santuário o Bom Jesus de Montozinhos, em Congonhas, tá? Minas Gerais. Aqui a gente pode observar que a gente pode encontrar 12 profetas, tá? Esses 12 profetas estão esculpidos, tá? Por Aleijadinho, considerados uma obra-prima desse escultor. Então, nós temos os 12 profetas bem logo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó, estão todos esculpidos aqui. Eles estão todos esculpidos. Aí, se a gente conferir, na verdade, a gente vai ter 12 profetas no conjunto da obra dele, tá? E também a gente tem uma outra obra dele, que é o profeta, tá? Rabacuc, tá? À esquerda, e o profeta Oséias, à direita. São duas esculturas também que foram feitas por Aleijadinho, né? Para o santuário de Bom Jesus, tá? Que é essas duas aqui, tá ok? Então, são obras deles também, tá? E aqui a gente tem um pouquinho sobre na outra página, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha biblioteca, tá? Então, aqui a gente observa que nós temos um livro, né? Crianças Famosas, tá? Que foi composto por Aleijadinho, tá? O autor foi Carla Caruso e Ângela Bonito. A editora é Carles. E esse livro, ele vai falar um pouquinho sobre uma sinopse, né? Ele vai contar a história de um menino, Antônio Francisco Lisboa, tá? Que no caso é o Aleijadinho, que se tornou um ícone da cultura colonial do Brasil, tá? E temos aqui Vamos Brincar, né? Aí ele fala assim, que tal fazer uma escultura como Aleijadinho? Então, nós vamos fazer, né? Mas nós vamos fazer em pedra de sabão, tá? Em vez da pedra, nesse caso, que ele utilizava lá, né? Pedra sabão, nós vamos usar somente o sabão, tá? Então, vamos fazer uma escultura, né? Vamos utilizar somente o sabão. O que a gente vai precisar? Materiais. Sabão ou sabonete de glicerina, uma base retangular, uma colher de metal e canetinha hidrocor, tá? Como a gente vai fazer? A gente vai usar a canetinha para desenhar o contorno da forma que a gente deseja mostrar, esculpir no sabão, né? Então, a gente vai colocar lá, desenhar uma escultura que a gente quer ter naquele sabão, né? Depois, com a colher, a gente vai, por exemplo, escavar o sabão até chegar à forma que a gente quer, né? Lembre-se que a gente poderá, né? Lembre-se de que ela poderá ser vista em diversos ângulos. Por isso é importante a gente trabalhar todos os lados, tá? Ok? Então, a gente vai fazer nessa página 19 isso. A gente vai fazer a nossa própria escultura baseado na obra de Aleijadinho, tá? Só que a gente vai utilizar o sabão, ok? Na próxima página, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desenho, tá? De uma escultura, né? Que a gente faça um esboço de uma escultura no espaço a seguir. Então, vocês vão desenhar uma escultura aqui nesse espaço, tá bom? Tá? Então, feito isso, a gente encerra o nosso livro hoje, tá? Feito o desenho dessa escultura, quando chegar na escola, quando a gente na nossa volta, no nosso retorno, a gente vai organizar, né, um trabalho de exposição sobre as culturas de vocês. A gente vai pegar os trabalhos que estão inspirados no Mestre Didi, Niobe Xandô, né, e Aleijadinho. E aí a gente vai mostrar através de uma exposição essas obras, né? Lembrando que o nosso capítulo, até então, ele trabalha um pouquinho sobre essa viagem à África. Então, a viagem à África, ela vai mostrar isso, como eu falei para vocês logo no início dessa unidade 2 aí, que é a viagem à África. Eu falei que nesse capítulo a gente vai trabalhar, que a gente iria trabalhar, né, e trabalhou, né, um pouquinho sobre da cultura africana, tá, do continente, as influências, né, para o nosso país, tá, sobre essa cultura africana. O que ela deixou para nós, né? A gente também aprendeu um pouquinho sobre essa questão dos trabalhos, né, das obras que foram inspiradas também, né, dos autores africanos para nós hoje, tá? Essa questão das esculturas, né, do que eles utilizavam em seu ofício, em sua obra, em seus trabalhos, tá? Então,
a gente encerra o nosso livro hoje, tá? Com essas duas atividades que eu deixei pra vocês, tá? E qualquer coisa eu vou estar disponível por aqui, tá? É só vocês mandarem pra mim, tá? E pra tirar as dúvidas, tá ok? E bom dia pra vocês e até a próxima aula, tá bom?